titular, mas considera importante, é 0. Renato, como é que você vê esse movimento do Flamengo de proteger o time titular e principalmente o Gerson, né, que é o capitão do time e, enfim, não vai nem ouvir o que está acontecendo nesse momento, o que vier de proposta? Tá certíssimo, tá certíssimo. Essa história toda do Zenit e do Gerson, gente, é uma baita armação do pai do Gerson, né? O pai do Gerson é empresário, ele é sócio do Carlos Leite, eles certamente agitaram isso aí com como é que se diz? Empresários russos, tá? E aí, primeiro, imagina, a primeira proposta era chegou a 35 milhões de euros, segundo o pai do Gerson, e não aconteceu nada. Agora aparece essa de 18. Primeiro que 18 milhões de euros pelo Gerson é uma piada, para começar, né? O Gerson é um jogador para ser vendido por pelo menos 25 milhões. Pelo menos 25 milhões. É o melhor jogador do Flamengo atualmente. Já era no final do ano passado. Então, a sensação que eu tenho é que está havendo uma grande forçação de barra por parte do pai do Gerson, o Marcão, que quer renovar o salário do Gerson, porque acha que ele está muito defasado em relação aos principais outros jogadores, Bruno Henrique, tá? Arrascaeta, que também está querendo renovar contrato. Está todo mundo querendo renovar contrato, né? Isso aí é um pouco efeito cascata. Porque você vê, o Alexandro não foi pago. O Flamengo não precisou contratar o Alexandro, né? Mas certamente ele ganhou umas belas luvas que devem estar diluídas, fazendo um salário bem alto. O mesmo em relação ao Danilo. Aí não adianta, isso aí o jogador acaba sabendo. Pô, o Danilo está lá ganhando. Né? Se vier. Jorginho, se vier, fala assim, 2,5 milhões, tá? Então, é claro que os caras aí chegam e dizem assim, não, então meu filho também tem que ganhar isso. Agora, o Flamengo vai ter que saber administrar isso. Eu acho que não tem nem que discutir nenhuma proposta pelo Gerson, principalmente com o Zenit. Gente, o Zenit parece que odeia o Flamengo. Eu não sei por que diabos, mas os dirigentes do Zenit parece que odeiam os do Flamengo, porque eles só fazem atrapalhar as coisas do Flamengo. O Flamengo passou 3 janelas, pelo menos, tentando contratar o Claudinho. O Marcos Braz chegou a dizer que conhecia o presidente Medvedev, que o presidente não tinha nada, só tinha o nome do outro que foi presidente na Rússia. E é estranho, né, Renato? 35 milhões de euros no Luiz Henrique, que como dizem que foi, mas na verdade vieram 2 jogadores. Aí 35 milhões de euros no Gerson. O dinheiro do Zenit aparentemente é infinito, né? É infinito. Parece que o Zenit virou que todo mundo usa como moeda de troca ali para dizer que fez uma grande transação internacional, porque não dá muito para conferir, né? Se o dado é esse mesmo, enfim. E para o Gerson não faz o menor sentido, gente. O Gerson, hoje em dia, é jogador de seleção brasileira. Nos últimos jogos tinha sido titular. Vai se enfiar no CSKA, no Zenit, vai jogar na Rússia. Tá maluco, não faz o menor sentido. Acho que o Flamengo não devia fazer, ele devia fazer exatamente o que ele está fazendo, nem considerar esse tipo de proposta. A minha informação é que só chegou, de fato, essa proposta de agora, de 18 milhões do Zenit, essa de 35, né, e tal, que eu vi que saiu em alguns lugares. A minha informação pelo lado do Flamengo e do Gerson é que isso nunca aconteceu, essa proposta nunca chegou. E aí, enfim, o Flamengo também não quer negociar, mas que esse valor, de fato, não chegou. Até porque o Zenit ofereceu 25 milhões pelo Wesley, o Flamengo nem quis ouvir. Mas aí vai vender o Gerson por 18? Acho meio difícil, né? Mas, enfim, o Flamengo já soltou uma nota durante o final de semana falando que não vai negociar ninguém. Chance 0. O Flamengo perder alguém. Claro, né? Se algum clube chegar... Agora a janela tá fechada, mas se algum clube chegar agora com um valor muito absurdo, aí talvez tudo muda, né? Mas muito difícil que isso aconteça. O Wesley, o Flamengo já sabe que pode perder no meio do ano. A gente já debateu isso aqui na última semana, mas, por enquanto, nessa atual janela, a chance é muito baixa disso acontecer. Mas, Rodrigo, a situação de Gerson, dessa renovação dele, né, que está em pauta, estava em pauta com a antiga diretoria, ainda não está em pauta com essa, mas a diretoria anterior entendia que o Gerson precisava de uma valorização salarial ali, até pelas mudanças, o Pulgar pode renovar também tendo essa valorização salarial, e aí a antiga diretoria entendia que precisava renovar o contrato do Gerson. Essa agora ainda não sentou com ele, mas é como o Renato falou, todo mundo está querendo renovar, porque tá chegando, né? Vou aumentar meu salário aqui, ou às vezes aumenta a multa também um pouquinho, como o Wesley também aumentou no ano passado. Como é que você tá vendo essa movimentação fora de campo também, né? Nos bastidores ali do Gerson com o Flamengo, o pai dele e tudo mais? Eu acho que é complicado, porque se todo mundo quer valorização salarial, daqui a pouco a folha salta, sei lá, de um X para aumenta 30%, 40%. O clube não consegue pagar.
Então, também tem um nível de realidade ali. Não adianta os jogadores forçarem. Você fala assim, tem às vezes um desnível do que o jogador está entregando para o que é o salário dele comparado com os outros. E esse ciúmes, que o Renato falou, não é ciúmes, mas que o cara olha para o lado e fala, pô, eu estou entregando para caramba e o cara que está ganhando mais do que eu. É normal. Você pode tentar fazer um aumento, mas tem que ter responsabilidade. Não me parece que essa diretoria vai sair gastando, como a anterior também não fazia, né? Gastando assim dinheiro com salário, de ficar dobrando. Podemos ver pela negociação do Gabigol, independente da fase dele, mas podemos ver pela negociação do Bruno Henrique também, que tinha a proposta do Palmeiras, e naquela época o Flamengo fez uma proposta que era alta, mas não igualou o Palmeiras, né? Então tem um controle ali, tem que ter um controle, mas pode eventualmente, para um jogador que mudou um pouco o patamar dele, você ter uma mudança, mas não adianta virar e falar assim, vou te dar um aumento de 50%, 100%, e aí no final a conta não fechar, né? A gente não pode falar de mundos paralelos aqui. O cenário inicial do ano do Flamengo era um ano que não chegava a ser de crise, mas era um ano de um maior aperto financeiro. Então não dá para encaixar isso com sair renovando todo mundo com aumento de 30%, 40%. O que eu tenho ouvido é o oposto, que a intenção é a redução de custo. É verdade. Falando em Gerson também, o capitão do time, né? O papel dele como capitão, ele mandou uma carta para o Sindicato dos Atletas para pedir que não tenha jogos às 4h, 4h30 da tarde do Campeonato Carioca, porque está realmente muito calor no Rio de Janeiro. O Flamengo conseguiu mudar, junto com a Globo, o jogo contra o Vasco, que acabou sendo 9h45, mas o jogo contra o Maricá na última rodada está marcado para 4h30 no sábado. Então o Flamengo está tentando aí fazer esse movimento. O Gerson fez essa carta. O Flamengo também deve fazer se pronunciar aí em algum momento. Se acontecer enquanto a gente estiver ao vivo aqui, eu vou falar, mas é um movimento importante, né, Renato? Você que está aqui no Rio, né? Falou que está aqui no Rio, está sentindo. Tá impossível. Imagina jogar nesse calor que está agora e o Rio está em estágio 4 de calor. Então, você pode imaginar, quem não é do Rio pode imaginar como é que está aqui o clima, né? Como é que está impossível entrar em campo nessas condições. Não, é criminoso. É criminoso você fazer um jogo de futebol no Maracanã, com o sol batendo a pino no gramado, às 4, 4h30. É um crime, é simplesmente isso. As pessoas esquecem, vocês são muito mais novos, não pegaram essa época, mas eu, como já tenho um pouquinho mais de estrada, eu sou de uma época em que o Maracanã eu jogava às 5 da tarde, porque era exatamente a hora que o gramado ficava na sombra, entendeu? O sol começava a descer e o gramado ficava na sombra. Isso lá atrás, quando ainda não tinha efeito estufa. Imagina agora. Gente, eu estou aqui no Rio, a sensação que eu tenho é que eu estou numa sauna permanente. Só falta o eucalipto para eu ficar legal na sauna, suar gostoso, entendeu? Porque é muito quente. Os jogos no Rio de Janeiro deviam começar todos às 6 da tarde. Mas aí o que acontece? É o raio da televisão aí, que é quem paga, né? O Rubinho disse esse outro dia numa entrevista, muito claramente, que o horário ele não pode fazer nada, que o horário é com a televisão. Então, é complicado, mas é criminoso, é criminoso. Nós vamos ter 3 jogos às 4h da tarde agora. 3 jogos decisivos, né? Botafogo e Vasco. O Fluminense e Bangu, e o Madureira e Nova Iguaçu. Esses 3 jogos estão marcados os 3 às 16 horas. Olha, vou te dizer, é criminoso. É criminoso mesmo. O Fluminense seria 6, né? E aí mudaram para 4 porque não, mas decisivo ali para mas tem que mudar. Aí podia ser tudo 6. Exatamente. É mais fácil. É exatamente isso, Luísa. O certo seria tudo às 6, né? Mas aí tem o jogo das 4h da televisão. Aí acabaram botando todas às 4. É criminoso. E a recomendação da prefeitura, ela soltou um alerta agora 12h30, né? Dizendo que o Rio passou para nível 4, como a Luísa falou. A recomendação dela é de que de 10 às 4 da tarde não tem atividade, que as pessoas não pratiquem atividade ao ar livre. Então você vai botar um jogo às 4h, que é logo 4h30, que é logo depois que acaba esse período para um esporte profissional. Faz o menor sentido. Se tem médicos dizendo que não é para as pessoas saírem na rua, eu recomendo que qualquer um vá na rua e dá uma andadinha aí para ver como é que está a coisa entre 10 e 4h. Não faz o menor sentido. Na carta, né, que ele escreveu, ele fala que esses jogos representam um risco significativo para os jogadores e que o pleito é simples e urgente. Revisão dos horários da partida
para evitar que sejamos expostos a essas condições extremas. Realmente, né? Fica difícil. Eu estava naquele Fla-Flu no Maracanã e eu já estava sofrendo andando. Imagina eles correndo, enfim. É uma desidratação, isso aumenta lesões também, porque o jogador não consegue se recuperar direito. E os jogadores também fizeram uma reunião entre eles e também reclamaram ali no Flamengo. Após o Fla-Flu, rolou uma reclamação muito forte da comissão dos jogadores. E aí eles também se reuniram para que o Gerson enviasse essa carta aí pedindo, né? Que mude esse horário do jogo e que também não tenha, porque tem semifinal pela frente, tem final também para quem chegar na final, né? Mesmo que não seja o Flamengo, acredito que seja uma dificuldade de todos os clubes jogarem nesse horário. Tem muita gente aqui com a gente, tem o Enoque do Macapá, do Campo São Luís, Isaac de Teixeira de Freitas, na Bahia, tem também de Florianópolis, Wilson é de Campinas, Florianópolis, tem muita gente aqui com a gente, pouca gente que é do Rio aqui que eu tô vendo, mas muita gente de todo lugar do Brasil, porque o Flamengo está sempre em todos os lugares do Brasil. Bom, o Taurino pediu para perguntar para o Rodrigo sobre a dificuldade do esquema do Felipe Luiz em times retrancados. Você acha que o Felipe Luiz tem tido essa dificuldade no esquema que ele arma de furar essas retrancas? Acho que sim. Foi o que a gente viu com o Fluminense. Quer dizer, time que saiba se defender, obviamente, né? Se for um time, o Vasco, por exemplo, estava até tentando se defender, mas não tinha nenhuma capacidade de se defender contra o Flamengo, né? Mas o time do Fluminense, que estava bem armado para se defender, ele representou dificuldades para o Flamengo. E mesmo o Botafogo, quando ele se postou mais atrás, né? E aí a gente está falando dos times que são nível Série A ali, quando ele não foi tanto avançou, porque quando o adversário avança para marcar pressão contra o Flamengo, o Felipe Luiz treinou muito bem a saída de bola. Então ele tem uma saída apoiada ali que ele consegue trançar uma saída por baixo, que você pega o adversário pelas costas, em geral, 2, 3 passes, sai um passe longo e pega um meio ali já livre no campo adversário. E aí o adversário está todo desarmado e o Flamengo tem essa possibilidade de ataque. Mas quando o outro time arma, efetivamente se decide a ficar lá atrás mesmo, acho que tem tido dificuldade. Todos os times vai acontecer constantemente no Maracanã, principalmente no Brasileiro. Se pegar aí, uma boa parte dos times vai vir para se defender e ele vai ter que procurar soluções. Eu acho que tem, óbvio, a questão da volta do Pedro e tal, mas ele vai ter que buscar algumas soluções, como ele buscou, por exemplo, no gol que saiu de cabeça, né? No jogo contra o Botafogo, que a cabeçada ali do Danilo para sair o gol no Léo Ortiz, né? Uma bola parada. Então, essa, por exemplo, é uma solução, que uma jogada muito bem ensaiada, teve até um bloqueio ali feito pelo Bruno Henrique para evitar. Essa é uma possibilidade, mas também a movimentação do time vai ter que achar coisas ali para poder enfrentar essa situação. Renato, a gente falando um pouquinho de semifinal, projetando, claro que tem o jogo contra o Maricá agora, mas o Flamengo já começa a pensar um pouco também na semifinal do Carioca, né? Uma fase mais decisiva. Claro que a gente até falou que semana passada que o Carioca tem menos peso para essa gestão do que teve para a gestão passada, né? No passado, que o Tite priorizou totalmente o Carioca, né, no começo de ano. O Felipe Luiz tem outra ideia para esse time, mas o Flamengo já começa a pensar na semifinal. O título do Carioca nesse momento seria importante também, assim como o da Supercopa foi. O Felipe Luiz falou que não tem time titular ainda, que não tem isso, que ele começa a pensar semana a semana, que isso não está fechado, né? Não está definido. Você iria já com o time que você considera ideal, né? Claro, eu tenho uma opinião, o Felipe tem outra, você tem outra, o Rodrigo tem outra, mas você iria com o time que você acha ideal e titular já na semifinal ou só se o Flamengo chegar na decisão do Campeonato Carioca? Não, eu acho que semifinal e final deve ter que jogar com o que tem de melhor. Né? Já fez durante o período da Taça Guanabara, já fez as trocas que deveria, já poupou quem deveria. Semifinal e final, na minha cabeça, é para jogar com o que tem melhor. Agora, o Felipe está conseguindo fazer um time misto, vamos assim dizer, entre aspas, que tem muitos titulares. Né? Na verdade, ele está poupando, por exemplo, De La Cruz e Arrascaeta. De La Cruz nem jogou o último jogo, ficou no banco e nem entrou. Então, acho que ele está poupando justamente para essas fases decisivas, que eu acho que aí sim o Flamengo deve usar o que tem de melhor e junto, né? Porque a gente está vendo, por exemplo, o time com muitos titulares, mas sem o De La Cruz e o Arrascaeta. Ou a gente vê o time com De La Cruz e Arrascaeta, mas com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, já que o Michael vinha sendo titular. Tá? Eu acho que agora, nessas semifinais e finais, o Felipe, provavelmente, essa é a minha sensação, vai botar o que ele tem de melhor fisicamente em campo.
Pode ser que alguns jogadores, como é o caso, por exemplo, do De La Cruz, que eu sempre tenho uma certa dúvida sobre a questão física do De La Cruz, ele ainda mantenha poupado. Mas, na hora da verdade, é para você botar todo mundo que você tem, o melhor disponível para jogar esses 2 jogos. Na verdade, são 4 jogos, né? São 2 pela semifinal e mais 2 pela final.